Mas antes da 89, você começou aonde? Eu comecei na minha cidade, eu sou de Campinas, Tá. E eu comecei a fazer rádio como operador de áudio. Um convite assim, usado como as coisas vão acontecendo e a gente vai projetando o nosso desejo sem perceber, né? Porque eu adorava essa coisa de gravar fita cassete, fazer mixagens, gravava as fitinhas, levava para os amigos ouvirem, ficava ouvindo a FM para pegar ali a gravar gravação. as músicas e tal. Depois, quando eu percebi a presença do locutor, digamos que me chamou a atenção, a maneira como os locutores iam conduzindo aquilo, eu comecei a me interessar para além das músicas, para a maneira de comunicar. E eu comecei a fazer fitas cassete com esses locutores, tanto da minha cidade, Campinas, quanto daqui de São Paulo. E aí eu tinha que fazer umas gambiarras para conseguir sintonizar as rádios de São Paulo e tal. E fui pegando esse jeito de falar de cada um, a maneira de comunicar e tal. Até o ponto que eu comecei a gravar no meu quarto, eu mesmo, as minhas próprias locuções, fazia os anúncios, simulando um programa de rádio e tal. Foi assim que eu comecei. E na rua, eu já fazia isso. Aí na rua, nos amigos de rua, se juntou à nossa turma, um menino novo que chegou na turma, porque estudava num colégio junto com outros que eram da turma da rua ali, e o cara começou a frequentar a nossa turma, e eu fui saber que o cara era filho de um diretor da Rádio Bandeirantes de Campinas. E aí eu falei, pô, cara, o seu pai trabalha em rádio, pô, quero conhecer a rádio. Ele falou, pô, você gosta de rádio mesmo? Gosto, amo rádio, cara. Eu tenho as minhas rádios, vou mostrar uma fita pra ele. Legal. Ele falou, você vai então conhecer a rádio? E mais que isso, cara, você quer trabalhar na rádio? Eu falei, cara, você tá de zoeira comigo. Achei que já era uma trollada daquela, né? Nem existia essa palavra ainda, né? E ele falou, não, é o seguinte, tenho sempre um período de férias, os operadores tiram férias e precisa de gente para trabalhar. Cara, eu tinha 17 anos, eu nem era maior de idade ainda. Falei, tô nessa, pode me chamar. Aí eu fiz o período de férias, acabou o período de férias, eu já tava ali triste, falei, puta, né, acabou a minha mamata aqui, do meu trabalho e tal. Né? Aí ele falou assim, olha, você quer continuar? Tem interesse em continuar? E aí foi, cara. Aí eu trabalhei como operador de áudio, um período. Na Bandeirantes? Na Rádio Bandeirantes de Campinas. Campinas, sim. E aí... foi um pouco antes da rádio virar desse sistema do locutor operar a mesa de som, né? Tá. Aí eu comecei já sabia operar, comecei a treinar mais ainda, né? Aí profissionalmente, digamos, para ser locutor. No estúdio de gravação, fazia lá umas narrações e tal. E peguei o primeiro horário de madruga. Então, só que a rádio ainda não tinha virado o sistema, né? Então tinha operador, aquário e locutor. Aí eu fazia o meu horário de manhã na rádio, só que eu chegava antes, 4 da manhã, para treinar para locução já valendo no ar, de madrugada. E aí eu saía da locução, mudava de lugar no aquário, ia para o outro lado do aquário e fazia a operação para o próximo locutor que ia entrar. E foi assim durante uns 6, 8 meses, assim, nesse treinamento, até que eu peguei um horário meu mesmo, já de manhã, um horário mais legal, de manhã na rádio e tal. Depois de 5 anos veio o convite para 89, e aí é isso. Como que você foi parar? É isso que eu Quem ia te levou para 89? No 89 foi assim, eu estava no ar e... Gozado, olha que coisa interessante. Eu conheci 2 pessoas por telefone, estando no ar, assim. Uma delas foi o Zé Luiz que está na 89 hoje, voltou depois de um tempo para 89 e está até hoje na 89, uma carreira longeva na rádio. Sim. O Zé, eu que dei os toques para ele chegar na 89, porque quando eu cheguei, veja, o Zé, eu trabalhava em Campinas, na Rádio Bandeirantes, e o Zé trabalhava numa outra emissora FM de Campinas. E a gente estava no mesmo horário no ar, assim. E um dia tocou o telefone e tal. Ô, Edgar, aqui é Zé Luiz, sou locutor aqui da Andorinhas FM e tal. Pô, Zé, que legal, ouço você, cara. Os concorrentes se falando. Conheço você e tal. Ele já era amigo da minha irmã. O Zé fazia teatro à época, minha irmã fazia dança na Unicamp. E a gente ficou amigo assim, né? Nos conhecemos assim por telefone. Aí depois, quando eu vim para 89, foi por conta de uma indicação do Guilherme Maciel, um outro locutor que trabalhava na Difusora FM em Campinas. De Campinas. Aí ele me ouvia também, me conhecia, não pessoalmente, mas conhecia o meu trabalho pelo rádio. Falou, pô, legal, você tem um jeito legal de comunicar e tal. Você não tem interesse em ir para São Paulo, trabalhar na 89? Eu falei, o quê? Pô, cara, lógico que eu tenho.
E aí ele falou assim, eu sou o locutor folguista da 89, o Guilherme Maciel à época era. Hoje ele mora em Portugal. Trabalhou em Portugal também, em rádio e tal. Aí ele falou, eu sou locutor folguista de fim de semana e vou passar para um horário na grade semanal. Aí vai sobrar uma vaga de folguista de fim de semana, né? Falei, não, beleza. O que eu fiz? Eu continuei trabalhando em Campinas durante a semana e vinha fazer os finais de semana a folga, a cobrir as folgas aqui na 89. Cara, não existia, era full time, assim, porque era uma época que eu fazia faculdade, fazia PUCamp. Então, eu trabalhei uma época de madrugada para treinar locução, saía, pegava a mesa de som, ia para casa, almoçava e dormia, descansava, né? Acordava de noitinha, à noite ia para a faculdade, saía da faculdade, voltava para casa, dava uma dormindinha ainda, ia para a rádio às 4 da manhã e assim, cara. E aí entrou ainda a folga de fim de semana na 89. Ou seja, não vivia, né? Busão, Cometão, Campinas, São Paulo, assim, eram 3 horários no final de semana. Geralmente 2 de sábado e 1 no domingo. Essa era a minha vida, cara. Legal. Mas foi um puta aprendizado. Assim, foi ali que eu firmei um alicerce legal, assim, para o que viria depois na minha carreira, cara. Sempre. Rádio dizem que sempre é um aprendizado, né? Principalmente quando você vai pra televisão, tudo, né? Sim. Que no rádio é uma coisa mais dinâmica, não é isso? Cara, eu me lembro que quando teve a primeira transmissão ao vivo da MTV, nunca me esqueço disso. Foi um show do Midnight Oil no Olímpia, aqui na Lapa, na Rua Clélia ali, pô, célebre templo da música de São Paulo e tal, né? Com suas colunas douradas, aquela coisa meio dos deuses O artista gregos, mesmo né? falava que só fazia sucesso quando tocava no Olímpia. Bicho, Quando botava o nome naquele quadro, que tinha nos camarins, tinha aquele isso. quadro de autógrafo lá de... era um puta lugar legal de ver show, tipo venue mesmo, sabe? Um tamanho bom, tinha pista, tinha o mezanino ali, os camarotes em volta e tal. E aí, bom, a MTV ia fazer a primeira transmissão ao vivo, engatinhando ainda nessa coisa de transmissão. Até em fazer programas ao vivo. Muito pouco tempo tinha começado os programas ao vivo na MTV. Né? Era tudo gravado, os cabeças de VJ, com fundo eletrônico, chroma key, era tudo gravado. Então. Bom, quem que vai fazer isso aí? Pô, Edgar, você faz? Eu falei, pô, claro que eu faço sim, me dá aí. Aí peguei um catatal de informação, já conhecia o Midnight Oil e tal. E comecei a, dossiê e pegar os detalhes, me informar, me preparar e tal. Cara, se precisar, você lança a mão dessas informações, não deixa comigo. E Gastão e Massari no Olímpia. Gastão ali acho que no backstage e o Massari ali... Não, o Gastão ali na primeira fila ali com os fãs e o Massari backstage e tal. Cara, lógico que teve problema, lógico que eu tive que enrolar, né? Claro que eu tive que ficar ali Só um radialista que consegue encher enchendo linguiça, cara. E eu tinha uma tranquilidade do fazer ao vivo, porque eu já trabalhava com isso. Quantos anos você tinha de 89 antes? Cara, fiquei 5 anos em Campinas e tinha de 89 pelo menos uns 6 anos já. Então, 11 anos já de bagagem ao vivo, né? De bagagem ao vivo no rádio e tal. E aí foi, cara, eu ouvia no ponto, não, segura aí, que puta, deu pau, caiu o link, puta... Aí eu, segurando e falando e tal. Aí a hora que vinha, não, pode chamar agora que vai. Não, pera, não chama não. Aí, segurando com as informações, cara, eu sei que fizemos a transmissão, entrou as cabeças de lá, os caras de lá, tudo. No final tava todo mundo assim, puta, conseguimos, Edgar, porra, você segurou uma puta bronca, cara. Eu falei, pô, legal, valeu, vamos nessa, cadê o próximo? Vamos pro próximo, né? E aí começou, mas você vê, é claro que o que me preparou para isso foi, com certeza, o ao vivo do rádio, né? Nesse show do Midnight Oil foi curioso, eu estava no 89, né? E aí fazia promoção. E para esse show, o vocalista da banda é completamente careca. Ele né? é careca. Daí a gente fez uma promoção que era assim. Peter Garrett, quem fosse lá, a gente colocou uma cadeira de barbeiro lá embaixo da pista, e iluminava com lanterna, assim, tipo um negócio bem rústico, assim. E quem fosse lá e cortasse o cabelo, ganhava a camiseta da rádio. Uhum. E a gente cortou, assim, 89 cabelos. Não, 92 cabelos a gente cortou. Tipo, as pessoas toparam ficar carecas no show pra ganhar uma simples camiseta da rádio. Você vê, então, você vê, né, que como era esse movimento, né, do rock, parecia que estava mais próximo da gente, né? Sim. Hoje virou essa coisa do stadium, né? Uma coisa muito mega blaster. Então,
Antes tinham as casas de show, onde toda a formação das bandas dos anos 80, cara, tocava aqui, Damachoca, Aeroanta, casas que você chegava... Hangar ali. Você chegava muito próximo dos artistas, né? Agora virou essa coisa do mega espetáculo, né? Mas essa época do Midnight Oil, agora você falando, eu tô lembrando, eu tava nas duas, porque eu fiquei na 89 e na MTV durante 2 anos. Não fazia o horário da manhã na rádio, almoçava, saía, almoçava, ia pra MTV e gravava durante a tarde. Era a vida que eu tinha... Cara, a vida que eu queria, cara. A vida tava tudo certo ali. E foi engraçado também, porque assim, como ele começou a mostrar cara na MTV, tipo, as adolescentes da época todas aspiravam no Edgar. E assim, tipo, aquele cara que tava lá na MTV, Sim. aí quando chegava assim, via... é o cara que tá falando no rádio, assim, sabe? Então começou a ficar, nossa, um monte de estagiário aquele de atender telefonema. Deixa eu falar com o Edgar, virou um inferno. Mas você sabe que uma coisa legal... Opa, derrubei aqui. É que a coisa da voz sempre me cativou, assim, sempre me moveu profissionalmente, né? Era a matéria-prima que me colocou no lugar, assim, onde eu queria estar, né? E eu ficava muito feliz quando as pessoas me reconheciam pela voz, né? Que era de onde eu tinha a essência, de onde eu tinha me formado profissionalmente. Eu sempre conto uma história engraçada. Eu estava de férias em Natal, na Praia da Pipa. E aí eu e minha mulher acordamos, tal, na pousada onde a gente estava. Vamos tomar um café, tal. Chegamos num cafezinho abrindo ainda, né? E tinha uma garota assim, agachada, mexendo nas coisas da vitrine, assim, sem olhar, né, pro ambiente. Aí eu falei, bom dia, tá, vocês já estão abertos, tá lá. Não acredito, Edgar? E ela me reconheceu pela voz, né? É louco, né? E aí veio a amiga da cozinha, botou a cabeça assim para fora da porta. Edgar, não acredito, tal. Então, quer dizer, eu já estava na MTV, né? Eu já era um rosto razoavelmente conhecido no público jovem, mas ainda a voz era a marcante, uma coisa que até hoje, às vezes, eu já não estou na TV, enfim, há algum tempo, mas quando eu falo, as pessoas, tá, sabe assim? É legal isso, eu gosto disso. E na MTV você virou ídolo assim, né, da garotada e tal, a molecada era apaixonada assim, por você. Te incomodou assim, um rostinho bonito na TV? Em algum momento? Não, eu achava mó barato, eu era muito feliz com aquilo, né? Mas essa pergunta tua eu acho legal, porque me dá a oportunidade de dizer o seguinte: eu sempre, para além desse rostinho bonito que você colocou aí, né? Agora do alto dos meus 60 anos. Mas é engraçado, porque eu nunca me acomodei a ele, sabe? Eu sempre fiz questão de mostrar, bom, peraí, já trabalhei mais de uma década no rádio, já venho trilhando a minha profissão já há muito tempo e tal. E sempre procurei me dar o meu melhor. Acho que todo mundo faz isso, né? Você vai galgando os espaços, conquistando espaços na tua profissão e vai procurando sempre fazer jus àquela oportunidade que você tem ali na tua mão para fazer o teu trabalho, né? E como eu sou um cara de comunicação, a música que a rádio representava e que a MTV acrescentou à imagem, para mim era o mundo ideal, sabe? Para um jovem que estava ali desbravando e se conhecendo profissionalmente, lidar com música, que sempre foi a minha grande paixão, e com a comunicação, que a partir dali eu teria que levar de uma maneira mais séria, profissional, enfim, construindo... né, uma persona pública, assim. Né? Eu sempre me importei com isso aí, sabe? E acho que consegui dar o meu melhor, assim, por onde eu passei, sabe? Você acha que a MTV foi a pioneira, foi muito responsável por muita molecada, gente nova, se interessar por música? Claro. Principalmente por rock and roll. Mas não tenha dúvida disso, cara. Porque não tinha, Se né? você perguntar para qualquer VJ da MTV, principalmente os VJs mais musicais, assim, que estavam mais ligados à música. Porque depois também de um certo período a MTV abriu também um pouco o leque para outras personalidades televisivas que não necessariamente tinham uma ligação original com a música, né? Aí veio os programas de comportamento, humor principalmente, tal.
Mas assim, se você perguntar para qualquer VJ dessa primeira fase, os mais musicais mesmo, o que a gente mais escuta das pessoas é assim, cara, vocês formaram meu caráter musical. Vocês forjaram a minha maneira de entender a música, de conhecer a música, seus vários gêneros, estilos, estéticas, enfim, movimentos. Então, sim, respondendo a tua pergunta, cara, sim, e muito. E para mim, o que me deixa muito satisfeito, como eu falei agora, né, eu fiz 60 anos esse ano, eu venho de uma geração anterior, dos anos 80, que foi quando eu comecei a trabalhar no rádio, na rádio em Campinas, exatamente em 1981, quando estavam se formando, cara, Blitz, Gangue 90, aí veio, né, toda a geração. O auge do rock and roll, Barão né? Vermelho, Paralamas, Legião Capital. Urbana, as bandas de Brasília, Capital, tal, as bandas do Sul, Engenheiros, tal, De Fala e aí por aí vai. Então eu peguei muito bem essas duas gerações, né? E a MTV não só formou a personalidade musical e até comportamental dessa geração dos anos 90, como também deu um mercado para as bandas dos anos 80 se reinventarem. E entrar no mercado, né? Porque voltarem ao grande mercado, que já tinha um outro tamanho. Porque no rádio a gente ouvia mais internacional do que nacional, né? Era o inverso nessa época, Sim, né? A gente ouvia mais música nacional. Então, acho que com isso alavancou a carreira de muito artista nacional, né? Sim, totalmente, cara. Você pegar, todos esses aí, Skank, Rapa, Planet, eram bandas que existiam e tinham para onde correr. Sim. E a gente dava essa guarida. A gente era uma vitrine para essas bandas. E a gente queria expor essas bandas, porque era a nossa matéria-prima de trabalho também. Então, cara, foi muito. Essas 2 décadas foram incríveis, assim.